Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí, o debate aí com Renata Fã, Denilson, Chico, Ulisses, né? Sgarbi, todos aí comentando sobre a janela de transferência aí que acabou e quem fez as melhores contratações, as melhores aí, né? Renata Fã da aula, disse que o Flamengo fez as melhores, né? Então vamos ver aí o que o debate pegou fogo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. A pergunta é a seguinte: quem foi o mais agressivo, quem foi o mais assertivo na janela de transferências, hein, Capela? Flamengo, para mim, contratou em qualidade acima dos outros, em menor quantidade, se a gente for comparar Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Atlético Goianiense, entre outros clubes aqui. Vem cá. Alcaraz, muito bom jogador. Cartão de visitas não foi dos melhores, né? A esquerdinha dele anda, hein? Não foi? Esquerdinha dele anda bem. Alcaraz? É, o tenista. Esquerdinha dele... O tenista. Não, não, também, foi eliminado agora. Tá falando do tenista. Ele tá com problema mental lá no US Open. O Alcaraz, pra mim, é muito bom jogador. O cartão de visitas não foi dos melhores, que não foi bem, né? No estádio do Corinthians e tal. O Gonzalo Plata, que o Corinthians tentou, mas muito e não conseguiu, que é bom jogador também. Chega pra mim, vestir a camisa e ser titular. Eu acho que ele tem condições pra isso. Titular? Porque o Everton Cebolinha tá fora, então acho que o Flamengo ele tem certas carências. O Bruno Henrique não é mais aquele Bruno Henrique de 2019. Mas o Luiz Araújo tá jogando bem. Tá jogando bem, mas eu acho que tem essa brechinha. Do Fagner. Michael, que infelizmente se machucou. Baita contratação, todos os clubes do futebol brasileiro queriam. E pra mim, a melhor contratação dessa última janela, disparado, o Alexandre. Mas vai gastar a bola no futebol brasileiro. Eu tinha algumas ressalvas quando ele jogava no futebol europeu, muitas vezes caindo mais como zagueiro, mais como lateral. Na seleção brasileira nunca conseguiu se consolidar como um grande lateral esquerdo, mas no futebol brasileiro vai ser titular incontestável desse Flamengo. Para mim, o Flamengo foi o melhor. E deixou uma boa impressão na Juventus, lá na Itália, não é? Agora, Chico Garcia, para você. O Flamengo fez uma boa janela, mas eu fico entre o Botafogo e o Cruzeiro, pela interferência no time. Porque se a gente analisar os jogadores que o Botafogo trouxe, e até antes dessa janela, mas a gente está analisando mais especificamente essa janela, né? Porque já tinha trazido o Luiz Henrique, por exemplo, que faz uma diferença absurda. Mas o Igor Jesus, na ausência do Júnior Santos, cara, que foi um cara que chegou de graça. Ele estava lá nos Emirados Árabes, o Botafogo já tinha acertado um pré-contrato, surgiu muito bem no Curitiba. De repente estava lá, chegou em 13 jogos, ele marcou 6 gols. Ele chegou com uma influência muito direta no time. E é um time que está ajustado, né? Agora o Alex Telles ficou livre no mercado, os clubes se estapearam, foi lá o Botafogo, não, vem, é meu. E o dinheiro que o Botafogo está investindo, né? O Matheus Martins. Que saiu machucado na última partida contra o Fortaleza, aí você já vem com um cara como o Alex Telles para substituir. Bizarro. O Cuiabano até saiu barato, porque o Grêmio não utilizava e em determinado momento foi titular do time. O Almada, olha o custo do Almada, cara, 20 milhões de euros. O Matheus Martins, 10 milhões de euros. E o Cruzeiro, por isso que eu fico entre os dois, mas eu ainda escolheria o Botafogo. Mas a janela do Cruzeiro é espetacular porque ela mudou o time de patamar, na minha opinião. Sgarbi. Se eu fosse falar um jogador, seria o Thiago Silva, para destacar. A principal contratação da janela para mim é o Thiago Silva. Para mim, quando a gente fala em mudança de patamar, o Fluminense estava ali na lanterna, cresceu muito com a chegada do Thiago Silva. Até são os números que estão aí, né? De gols sofridos depois que ele chegou, enfim. Para mim é a principal contratação. Só que é muito difícil falar em nomes e não pensar no Botafogo. O Botafogo fez contratações assim que seriam titulares em qualquer time do Brasil. O El Araújo, não sei falar direito o nome dele, que é um francês, mas é um jovem super promissor, que é muito raro ver, chegando da França aqui no Brasil, um francês super promissor. Vitinho, muito bom jogador. O Almada também é um cara que tem mercado em muitos clubes no mundo. Então, para mim, o Alex Telles também, lateral que há pouco tempo era de seleção brasileira. Para mim, é assustadora a janela do Botafogo. Olha, a gente vai continuar batendo esse papo, Ulisses, o Dedê vai falar mais sobre o assunto, o Ronaldo também, o Everton, mas você amplia o mercado, né? Agora, Ulisses, e pra você, quem se deu bem, quem foi mais cirúrgico? Olha, eu acho que... Nossa, doeu. Pelo que eu tô vendo, a gente tem que analisar o resultado no campo de jogo já, né? O Corinthians fez contratações pontuais, eu concordo com o Ronaldo, espetacular. Conheço. Mas, assim, um cara que tá me chamando a atenção, você pegar nomes, o Flamengo fez contratações... Nossa, maravilhosos. Qualquer clube do futebol brasileiro queria. O Botafogo foi muito bem, indiscutível. Mas pegar como efetivamente no campo de jogo, jogando, atuando, que é o que a gente tem que analisar, o que a gente vê lá dentro das 4 linhas. O Maurício, para mim. Palmeiras acerta no quesito, assim, quando o Veiga não tá, esse cara tem entrado e feito muito bem o papel. Eu acho que, para mim, a grande contratação é o Maurício. Se soubesse que ia falar do Maurício também. Mesmo.
Voltamos. Vou falar. Mas você não acha que os clubes que fizeram muitas contratações no meio do ano fizeram contratações mais por necessidade? Por exemplo, o Botafogo fez por muita necessidade, para reforçar mais seu elenco. O Cruzeiro teve que repaginar. Mostra pra ele, mostra. Fizeram muitas contratações. E o São Paulo? De O forma Flamengo talvez contratou quantitativa. bem porque teve muita lesão. Exatamente, mas é esse o meu ponto. Quando o time está muito bem estruturado, faz uma ou outra contratação, geralmente, porque você não precisa fazer tanta coisa assim. O Inter, assim, sem sacanagem, o Inter foi um time que investiu muito na primeira janela. É isso. E aí você não precisa tanto nessa segunda. Exatamente. Claro, não Mas podia sair precisa, tanta não gente, precisa. né? E o São Maurício Paulo foi atrás Bustos. O São Paulo. Saíram titulares. Outra coisa. isso é ruim. Vocês falaram do Fluminense, eu só queria acrescentar uma pequena coisa. Pra mim, você ganha muito com o Thiago Silva, mas você perde muito sem o André. Totalmente. Porque o pilar, a retomada do Fluminense deu ao Thiago Silva, que tá todo mundo dizendo. Mas a volta do André também, de uma lesão longa, total. isso mudou o panorama do time no meio-campo. Então, Agora vamos sim. ver agora sem o André, né? Mas essa é a necessidade, né? Tem que vender. Torres já tá com a gente? Sim, foi A de gente- que o Pedro. Então, o Pedro também uma estrela, mas aí do jornalismo esportivo do Brasil, certo, Mari? Certo. Pedro, as informações do Flamengo nessa data FIFA e tem movimentação para atualizar? Não força, gente, não força, pelo amor de Deus. Boa tarde para vocês agora, um beijo para Mari Pereira e um abraço para o Marra também. Não tinha saudado os dois na primeira participação, mas o Flamengo, enfim, teve que se movimentar no mercado, né? Porque perdeu o Vinha, perdeu o Cebolinha de forma definitiva para esse ano. Então foi atrás aí de Alcaraz, de Plata, também do Alexandro e o Michael, que já está lesionado aí, vai ficar pelo menos quase 2 meses fora de ação. O Flamengo fez essas movimentações importantes no mercado, gastou bastante dinheiro, especialmente com o Alcaraz ali, custou basicamente 19 milhões de euros, então trouxe essas contratações para o técnico Tite, fez uma última movimentação tentando o David Washington, atacante do Chelsea, que pertence ao Chelsea, e foi revelado pelo Santos. Tinha até 11h59 de ontem para colocar no sistema da FIFA, mas ainda discutia com o Chelsea questões financeiras ali, salariais, etc., quem pagaria o quê. Então não foi possível, não trouxe a contratação do David Washington. O elenco está dando aquela descansada de mente e corpo, né? Ontem, hoje e amanhã, 3 dias de folga na quinta-feira, retomada das atividades no Ninho do Urubu, e aí o Alexandro vai ser apresentado oficialmente para a imprensa. Na sexta-feira vai ser a vez do Alcaraz, que foi expulso contra o Corinthians, nem joga o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Então o Flamengo nessa preparação trouxe esses 4 reforços bem impactantes no senso de urgência, mas também para dar respostas à torcida aí, para mostrar que está contratando, está encorpando o elenco do técnico Tite para a sequência da temporada. Valeu, Pedro, sem dúvida, né? Reforços impactantes, é bem assim mesmo, são nomes importantes que o Flamengo contratou. E na necessidade também, né? Também. Precisava bastante. Do lado do Palmeiras, qual a preparação aí? Olhar o São Paulo e comparar com o Flamengo, com o Botafogo, coisa, parece um time pequeno com relação com um time grande. Mas olha a relação quantidade e valor do Flamengo. É mais surreal que o Botafogo. Então, o Flamengo é o que a gente está falando. O Flamengo não tem esse negócio, vou achar o cara, o Zezinho lá, que vai ser bom, o Scout. Não, quem é o bom aí é esse aqui, então traga. Isso, basicamente é isso. É o De La Cruz, é o Alcaraz, são os caras. 12, 15, 20, é isso de euros. Esse é o Flamengo, né? O Flamengo, se precisar, paga multa, né? Paga multa, faz o que for. O clube brasileiro faz, né? Paga multa. Tirar o cara da Premier League agora, gente. 21 anos. Isso. O Antônio Ponzeto fala, o Flamengo faz o que o Botafogo e o Palmeiras fazem, mas contrata uma renca de jogadores que não estão dando certo lá fora. O Michael foi uma exceção. Então, não, né? O De La Cruz era um jogador que estava dando certo lá fora e o Flamengo foi lá e tirou o cara. Do River Plate. O cara tirou. Quanto custa? Tá bom, eu pago. Foi isso que o Flamengo faz. E é como ele age, né? É diferente o que o Flamengo faz. Mas agora, essa tela aí, enfim, dá a medida do poder
do Botafogo hoje. Contratou 18 jogadores. Curioso, né? O time quase foi campeão brasileiro no ano passado, ele mudou o time inteiro. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho aí sobre as contratações do Flamengo, né? A imprensa aí repercutiu, né? Fizeram aí um debate aí e muitos comentaristas falaram que a melhor janela foi do Flamengo, né? O Flamengo contratou pontualmente jogadores que precisavam, né? Para posições, jogadores de alto nível. Não foi só contratar jogadores, o jogador tá parado aqui numa liga lá fraca lá, vou contratar como o Corinthians faz, né? Então você vê que o Corinthians contratou um bocado de jogador, mas está onde? Na zona de rebaixamento, né? O Flamengo não. O Flamengo contratou jogadores pontuais e até às vezes pagava a multa, né? Porque via que o jogador valia a pena a contratação dele, né? Por isso que a janela do Flamengo foi um pouco mais difícil, né? Tentou contratar Claudinho, um jogador de alto nível, mas lá que os russos não quiseram liberar, né? Então ficou mais difícil, mas depois o Flamengo contratou Michael, que quase todos os times queriam, né? Aqui no Brasil. Depois contratou Alexandro, contratou Alcaraz, né? E também depois contratou Gonzalo Plata, né? Que vários times brasileiros também queriam, né? Então, jogadores de alto nível. O Flamengo não precisou fazer um bocado de contratações sem sentido, né? Jogadores que não seriam utilizados, né? Mas sim, pontuais, que aí vai ajudar muito mais o Flamengo, né? A crescer aí nos campeonatos, tanto brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? E aí, torcedor, você gostou das contratações do Flamengo? Gostaria que tivesse mais? Comente pra gente aqui sua opinião, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.